Sabia que a Melt foi criada de forma especial por causa da Malte? Que a velhota do Rengenmuso conhece muito bem o Naofumi? Que a Rixia tem um grande potencial? Ou até mesmo que a Sadena pode ser mais duas caras do que você imagina? Existem muitas coisas sobre Tate no Yusha que você não sabe ainda, e hoje é claro que eu irei contar elas para vocês. Vamos com mais algumas curiosidades e fatos de Tate no Yusha que você pode não saber ainda, mas que vai gostar de saber, meus amigos. Então é aquilo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora para as curiosidades. Em primeiro lugar, e eu já falei anteriormente que a Melt é literalmente o completo oposto de sua irmã, seja em aparência, personalidade, cores usadas e até mesmo em magia. Acontece que, mesmo sendo a filha mais nova da casa real, ela ainda foi escolhida como sucessora por causa da personalidade da Malt, como nós já sabemos. A Mirelia, ao ver sua filha mais velha ser completamente estragada e ficando podre, tomou Melt sobre sua asa para evitar que ela acabasse igual a sua irmã. Ali, ela começaria a criar a Melt pessoalmente, sem deixar que o Outcry ou a Malt influenciassem ela ou a estragassem. E por causa disso, a Melt é bem normal quando comparada com o resto de sua família, se vocês pararem para perceber. Talvez ela até mesmo seja um pouco mais protegida que os outros, mas ainda assim ela é mais normal. Em segundo lugar, e porque a Mirelia decidiu criar a Melt assim, ela sempre levou a sua filha para praticamente todos os eventos ou reuniões diplomáticas, mesmo quando ela saía do país para fazer tais coisas. Porque dessa forma, ela tentava ensinar a Melt a como lidar com esses assuntos no futuro, já que ela seria a futura rainha. Por causa disso então, sob a influência de sua mãe, a Melt também não acredita na religião de Melromarc, que seria a Igreja dos Três Heróis e tudo mais. E na verdade, ela não apenas não acredita nessa religião, como ela não gosta dela, assim como a sua mãe. Em terceiro lugar, e agora, quem aí se lembra da velhota, a velha dos Rengenmuso que ensinou tanto Naofumi quanto a Rixia no começo da segunda temporada? Onde inclusive isso era para ter acontecido no final da primeira temporada, mas eles meio que pularam isso e tacaram para a segunda. Você sabia que o nome dela é Elhasla Ragnarok? Eu pessoalmente não sabia disso até fazer esse vídeo, então sim, já faz anos que eu conheço Tate no Yusha, mas eu não sabia o nome da velhota do Rengenmuso. Eu simplesmente sempre chamei ela de velha do Rengenmuso, simples assim. Antigamente, ela era a última sucessora do Rengenmuso como uma arte marcial, mas depois de ensinar para o grupo do Naofumi e para a Rixia, que é alguém com grande talento, segundo ela se aposentaria no vilarejo do Naofumi, se tornando uma instrutora de combate para as pessoas de lá. Em quarto lugar, e agora, vocês sabiam que a velhota do Rengenmuso conhece o Naofumi muito bem, só perdendo para a Raftalia? No caso, eu não digo que conhece, mas que consegue ler ele muito bem. De início, Elhasla estava pronta para morrer com sua velhice, sendo uma boa e velha fazendeira. Isso até claro, o Naofumi vender o remédio que curou ela, deixando ela em perfeitas condições. Ali, a velhota ganharia uma nova vida e, claro, uma razão para viver, e se dedicaria a ajudar o Naofumi e, claro, a lutar contra o fim do mundo. Onde agora que eles estão juntos, a velhota, é claro, possui muito conhecimento, ela viveu por muito tempo e conheceu muitas pessoas, e por isso, ela consegue entender o porquê do Naofumi fazer várias coisas, principalmente as suas ações questionáveis. Nós sabemos que o Naofumi faz muitas coisas questionáveis e, claro, não tão boas. Porém, ela entende o porquê dele fazer essas coisas e às vezes ela até mesmo apoia e acha necessário, diferente de muitas outras pessoas, incluindo a Raftalia, que não gosta que ele faça essas coisas. Então sim, a velhota, por ser bem velha e, claro, experiente, entende e conhece bem o Naofumi. Em quinto lugar, e inclusive, vocês se lembram que agora na terceira temporada, o Naofumi estava no Coliseu de Zeltoblis, certo? Onde ele conheceu a Sadena, Atla e Fou. Então, pode não parecer, ou pode ser muito surpreendente, mas a velhota do Rengenmuso
tem uma grande reputação nesse coliseu, sabiam? Ela até mesmo foi banida e proibida de futuras participações, meus amigos. E bom, eu não sei se foi porque ela ganhou muito, ou se foi porque ela foi muito selvagem, ou se rebelou, ou fez alguma coisa errada, mas que ela tem uma grande reputação e está proibida de ir mais lá, ela sim está. Em sexto lugar, e se vamos falar da velhota do Hengen, temos que falar sobre a famosa sucessora que nem queria suceder ela em primeiro lugar, certo? A Rixia. A Rixia, quando o assunto é só força, é deprimente. Seus status quando ela se juntou ao Naofumi pela primeira vez eram horríveis e sua perspectiva de crescimento era horrível também, principalmente porque o caminho que ela usou para crescer é literalmente o completo oposto do talento dela. Basicamente, ao ser forçada a seguir este caminho para crescer e ficar mais forte, ela cortou o seu próprio crescimento, já que o caminho para ela ficar mais forte era o completo contrário. O Itsuki literalmente cortou as asas dela. Porém, sob os cuidados do Naofumi, ela conseguiu meio que superar isso de uma certa maneira. Ela demorou um bom tempo para subir até o nível 60, mas ao chegar no 70, a sua força disparou e ela cresceu em um ritmo tão grande que demonstrava o seu talento. Meus amigos, se vocês já estão aqui no canal já faz um bom tempo, ou pelo menos assistiram alguns dos meus vídeos mais antigos, vocês devem se lembrar do tipo antigo de vídeo que eu fazia, certo? Onde eu dava minha opinião sobre alguns animes, ou fazia alguns vídeos de reviews e essas coisas. O canal obviamente evoluiu de uma forma diferente, onde eu comecei a trazer mais curiosidades, histórias dos animes, power levels e essas coisas. Alguns vídeos de spoiler também, mas eu sempre gostei de fazer vídeos sobre minha opinião, sobre, sei lá, li esse mangá, gostei muito e quero recomendar ele e tudo mais. Obviamente, com o tempo, eu não pude mais trazer este tipo de vídeo aqui no canal, porque não dá certo, porque não ia bem comparado com os outros e eu preciso pagar minhas contas, obviamente. Então é por isso que eu criei o canal Diogo Lacerda, onde nele eu quero postar vídeos justamente sobre isso, sobre a minha opinião sobre animes, eu assisti um anime e gostei muito, pontos fortes que eu gostei em algum anime ou coisas do tipo, o meu tipo antigo de conteúdo que eu fazia sobre Danmachi, Tower of God, às vezes até tem Star Slime, o tipo de conteúdo que eu sempre quis fazer aqui no YouTube, que eu fazia no começo, mas que acabou não dando muito certo. Agora que eu tenho o Grid Animes e ele me ajuda a pagar minhas contas, eu sinto que eu posso fazer este outro canal apenas para isso, onde inclusive eu já tenho vídeos que eu vou postar lá, seja um vídeo sobre Solo Leveling, o fracasso de Solo Leveling para aqueles que ficaram curiosos, vídeos sobre Danmachi, sobre o Bell, porque é um anime tão bom, vídeos sobre Yofukashi no Uta e até mesmo um vídeo sobre Bleach, um vídeo sobre a Orihime ser muito subestimada pelo público. Basicamente é um canal onde eu vou postar vídeos mais sobre reviews e a minha opinião sobre animes, o que eu achei sobre tal coisa e essas paradas, o tipo de conteúdo que eu sempre quis fazer, mas nunca consegui fazer bem aqui no canal. O Grid Animes continuará da maneira como está, mas esse tipo de vídeo eu vou postar no meu outro canal, Diogo Lacerda, que está no primeiro link na descrição. Então se você gosta de mim, gosta do meu conteúdo e quer assistir esse tipo de vídeo, passa lá e se inscreve para me dar aquele apoio que eu vou precisar muito de vocês lá. Agora, muito obrigado e de volta para o vídeo. Em sétimo lugar, e embora a Rixia tenha tido uma dura trajetória quando o assunto é força e combate, um dos pontos mais fortes dela é justamente o seu intelecto, sabiam disso? Você pode não saber por conta de como ela é muito tímida ou atrapalhada, mas a Rixia é muito inteligente, amigos. A Rixia pode memorizar e aprender línguas inteiras em meros dias. Exatamente. Ela tem a capacidade de aprender uma língua inteira em poucos dias, sendo alguém extraordinária. Tanto que ela se tornou uma expert em traduzir textos antigos, sejam eles deixados por heróis, ruínas ou até mesmo tomos antigos, ela consegue os ler e os traduzir. Até mesmo no mundo da Glass, quando ela foi parar lá, ela conseguiu aprender a língua rapidamente, sendo de fato alguém muito perspicaz. Em oitavo lugar, e agora, diferente do talento não tão grande que a Rixia possuía em combates e armas, quando nós falamos do Hengen Muso, nós entramos em outro patamar. Ela é talentosa o bastante para conseguir ver o fluxo de energia apenas de concentrar um pouco de ki nos seus olhos. E isso é algo que nem todos podem fazer, o que mostra
mostra que sim, a rixa é especial. A velhota do Rengen-Muso ficou tão impressionada com ela que ela praticamente forçou que Richa aprendesse essa arte, mesmo que no começo ela tivesse muita dificuldade em aprender. Mas no final valeu a pena porque ela tem um grande talento e claro, não foi desperdiçado. Tanto que, após aprender a arte marcial, a Richa já demonstrou uma excelência a usar as técnicas aprendidas a um ponto onde poucas outras pessoas poderiam sequer chegar perto dela. Em nono lugar, e agora, vocês sabiam que parte da personalidade da Sadena, na verdade, é uma grande mentira? Ela age de maneira mais preguiçosa e tonta justamente para evitar que outras pessoas tentem a controlar ou a manipular. Mas por debaixo dessa máscara, na verdade, a Sadena é alguém bem observadora e calma, muito inteligente, alguém com que você tem que ter cuidado. Ela está sempre de olho naqueles ao seu redor. Basicamente, a Sadena é alguém que você não pode baixar sua guarda, mas ela não é alguém ruim, muito pelo contrário, ela é muito carinhosa e cuidadosa com aqueles ao seu redor, assim como é muito responsável também. Ela age assim justamente para evitar que outras pessoas, não aquelas próximas a ela, tentem a usar ou, é claro, a prejudicar. Tanto que é pelo seu lado mais carinhoso e cuidadoso que todos na vila do Naofumi chamam ela de One-san, ou é claro, pensam nela como uma espécie de One-san, uma irmã mais velha, porque a Sadena tem a vibe e a aura de uma, ela realmente trata os outros como uma irmã mais velha. Embora, é claro, o Naofumi veja ela apenas como uma bêbada preguiçosa que não gosta de fazer nada demais. Em 10º lugar, vocês sabiam que o motivo da Sadena gostar do Naofumi é um motivo bem meia boca mesmo? Todos sabemos que ela aprecia muito que o Naofumi salvou a Raftalia e as outras crianças do vilarejo que tinham sido capturadas para serem vendidas como escravas. Porém, não foi isso que fez com que ela tivesse uma queda pelo Naofumi. Na verdade, o motivo é um pouco mais embaixo. Ela passou a gostar dele mesmo quando ele derrotou ela em uma competição para ver quem bebia mais. Mesmo que ele não estivesse competindo, ele ainda bebeu mais do que ela e claro, mostrou que não fica bêbado. E claro, isso tocou ela. Ele basicamente bebia enquanto coletava informações, mas ela estava levando muito a sério, pedindo cada vez mais bebidas, bebidas e bebidas, tentando envenenar ele com um álcool muito poderoso. Mas nada disso fazia efeito. E claro, quando ele disse que não poderia ficar bêbado, isso realmente a impressionou. Um homem capaz de beber mais do que ela. E claro, como ela sempre disse, se ela iria casar com alguém um dia, o homem deveria com toda certeza beber mais do que ela. Em 11º lugar, e vocês sabiam que Kel é uma mulher? Porque eu juro pelo amor de Deus que eu não sabia. É sério, eu sempre pensei que a Kel era um homem, um garoto. Não passou pela minha cabeça nenhum mísero único segundo que seria uma mulher que poderia ser uma garota. Isso é coisa de louco, meus amigos. Na realidade, originalmente, Kel era para ser um homem, e o autor também não queria transformar ela em uma personagem importante na série. Porém, a personalidade que foi dada para a Kel meio que se sobressaiu sobre um outro personagem homem que o autor queria escrever para a série. Então, se ele deixasse a Kel como um homem e fizesse outro personagem homem com uma personalidade tão parecida, seria estranho. Seria meio que uma repetição, porque fazer outro se ele poderia apenas usar a Kel para isso. Então ele mudou o sexo da Kel para, é claro, mulher. Então sim, originalmente a Kel era um homem, e claro, isso é em parte porque ela parece tanto com um homem. Ele mudou o gênero, mas é claro, não mudou muito bem a personagem em si. Em 12º lugar, e um dos motivos pelos quais Kel é bem masculina, embora seja uma mulher, não que haja problemas porque não existe problema algum nisso, se for por sua vontade própria, é que segundo a história de Tatenoyusha, ela foi criada como um garoto. Basicamente, desde o seu nascimento, a Kel foi criada como um garoto pelo seu pai, que a tratava como um homem também, onde ele sempre dizia para ela que o gênero é um estado de mente. Então se ela pensasse como um garoto e pensasse que era um garoto, ela seria um garoto segundo o pai dela. E assim ela cresceu dessa forma, com a mentalidade de um garoto, com o pai dela a tratando como um homem, até que bom, sua filha foi destruída, ela foi sequestrada e tudo mais, até ser salva pelo Naofumi. E na verdade, até mesmo o Naofumi se enganou. O Naofumi só transformou Kel em um de seus escravos porque ele
ele pensava que era um garoto, ele não sabia que era uma mulher também. Então vocês veem que até mesmo o protagonista foi enganado por isso. Em 13º lugar, e sabiam que o talento da Kel não fica atrás do talento da Raphtalia, meus amigos? Baseado em seus status, a Kel meio que cai um pouco atrás da Raphtalia. Porém, isso não significa muito, já que a especialidade da Kel é justamente a sua velocidade e movimentos rápidos por ser de uma raça canina. Ela é uma lutadora de curto alcance, ou seja, ela se aproxima e então luta, onde ela não usa magia fora de sua transformação, onde ela vira um cachorrinho simplesmente adorável, onde embora ela não se torne uma guerreira tão forte quanto as companheiras oficiais do Naofumi, a Kel é sim bastante talentosa e se torna forte bastante para pelo menos proteger a sua vila. Em 14º lugar, e a Kel ficando no vilarejo do Naofumi, após parar de se aventurar com ele, ela passou obviamente a ajudar nas defesas do vilarejo, porém como ela ainda não tinha uma grande experiência de combate naquela época, ela acabou começando a treinar com tanto a velha do Rengenmuso quanto com a Eclair. Com seu talento e claro treinando com essas duas especialistas, ela se tornaria uma das principais defensoras da vila, e inclusive uma das maneiras que elas usaram para treinar a Kel foi jogar ela no Coliseu, onde ela treinou lutando no Coliseu. E por último, mas não menos importante, em 15º lugar, vocês sabiam que a Mirelia, embora seja uma grande governante e uma excelente rainha, e alguém muito benevolente, ela é uma governante bem proficiente e obviamente alguém muito boa com seu povo, onde ela coloca o seu papel como rainha acima de qualquer outra coisa. A Mirelia é alguém realista, estratégica e até mesmo ardilosa quando necessário. Ela sempre usará qualquer método que puder para controlar as situações ao seu redor. Ela também é muito manipuladora quando quer, mas ela sempre usa essa habilidade de forma benevolente, nunca para o mal, apenas para a diplomacia do seu país e, claro, relações amigáveis com outras nações. Mas bem, por hoje é isso. Então, se eu errei alguma coisa ou se você tem algo a adicionar em cima do que eu já falei neste vídeo, comenta aí embaixo e compartilhe para todos poderem ver a discussão. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei embaixo para me apoiar e, claro, ajudar mais pessoas a assistirem o meu conteúdo. Se puder, se inscreva no canal também, porque assim você vai poder dos próximos vídeos e eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.